Boa noite, eu sou Maria Alvani, idealizadora e fundadora da Associação Centro de Referência Raio de Sol, hoje certificado como Ponto de Cultura Raio de Sol, um espaço que nasceu com a missão de levar informação, apoio, acolhimento e amparo às crianças, jovens, famílias e toda a comunidade, por meio da cultura, da educação, do conhecimento. E aí, nós começamos agora a passar a nossa autodescrição em respeito ao público que tem deficiência visual. Então, eu sou uma mulher de pele clara, cabelos brancos e longos, chegando na cintura. Estou usando uma camisa polo verde, uma calça marrom e um sapato preto. E aqui, na TV Alegria, no programa Raio de Sol, todo esse espaço foi criado para a construção de um diálogo, a consciência social, um lugar onde acreditamos que transformar vidas começa com informação, sensibilidade e responsabilidade. E hoje vamos falar de um tema que envolve amor, desafio, superação e muita força. A rotina de uma mãe de uma criança autista. Desde a descoberta, passando pelas terapias, o dia a dia, os desafios e o preconceito. E a construção do amor na maternidade atípica. Quando falamos de maternidade atípica, falamos de resiliência, falamos de adaptação constante, falamos de amor que aprende todos os dias, novas formas de existir. O diagnóstico de autismo não chega apenas com a resposta. Ele traz dúvidas, ele traz medos, ele traz muita transformação. É um momento de descoberta, mas também de recomeço. Como é receber esse diagnóstico? Como reorganizar toda a rotina da família? Como lidar com terapias, com as necessidades específicas, com os desafios do dia a dia? A rotina de uma mãe atípica exige atenção, paciência e dedicação intensa. São agendas cheias de terapias, acompanhamentos, estímulos e cuidados, que vão muito mais além do que o básico. Mas também é uma jornada de aprendizados profundos. Cada avanço, cada conquista, por menor que pareça, se transforma em uma grande vitória. E junto com tudo isso, ainda existem desafios externos. O preconceito, a falta de informação, os olhares julgadores, a invisibilidade e muitas vezes vem a questão das necessidades dessas crianças e dessas mães. Mas existe também a força, a coragem de seguir, a capacidade de transformar a dor em acolhimento para outras famílias. E é sobre isso que vamos conversar hoje. Recebemos uma convidada muito especial, que vive essa realidade na prática e que transformou sua experiência em apoio para outras mães. Ela é a mãe de uma criança atípica e vive diariamente os desafios e as conquistas dessa jornada. E hoje também atua auxiliando outras mães a se informarem, se fortalecerem e se sentirem acolhidas. Seja bem-vinda, com muita alegria, ao programa Raio de Sol, a nossa convidada de hoje, a Janaína. Obrigada, boa noite. Meu nome é Janaína, tenho 39 anos, sou mãe do João Paulo, um adolescente de 13 anos.
Eu tenho 1,63 m, peso 82 quilos. Meus cabelos atualmente estão castanhos, estou com uma roupa, um conjuntinho casual cor terra, minhas unhas são vermelhas. E conheci o autismo quando meu filho tinha 6 meses, eu comecei a desconfiar que ele era autista e fui em busca de diagnóstico. E fui ter o diagnóstico, ele já tinha 2 anos e meio, 3 anos. E desde então ele faz terapias com vários especialistas, fonoaudiólogo, psicólogo, psiquiatra, neuropediatra. E ele desenvolveu muito bem, né? A gente viu o desenvolvimento dele. É uma criança assídua, frequenta todos os dias a escola. Ele tem as mesmas coisas dos outros adolescentes, né? Porque está descobrindo a personalidade. É importante a família ver isso, enxergar isso, ter a aceitação do autismo, porque muitas das vezes a família não aceita, né? Não quer entender. Para mim foi muito difícil, foi como assim, tirou o meu chão, né? Eu tive que aprender a voar de uma hora para outra. Mas é de grande importância a família ter consciência e quanto mais cedo buscar o tratamento, melhor. Isso. Você está falando aí, como foram os primeiros sentimentos, assim, quando você começou a desconfiar? Como é que você se sentiu? Como é que foi isso para você? A gente se sente muito mal, né? Porque como assim, aquele sonho da maternidade, né? Aquele sonho de você ter um bebê, tal, do bebê ter todas as etapas, foi quebrado. Aí você tem que nascer de novo. Você tem que nascer outra mãe, né? Mais forte, mais sábia, com mais calma, com mais sabedoria. Porque o que acontece? Nós, como mães e pais, a gente não pode passar as nossas demandas para os nossos filhos, né? A gente tem que segurar os problemas aqui para a gente. Porque a gente já foi criança também. E por mais que a criança seja atípica, ela tem que ser criança, ela tem que ser adolescente, ela tem que ser adulto. Só que para você educar, ensinar uma criança atípica, você não pode educar ela como uma criança normal. Então é de extrema importância o pai, a mãe, as pessoas, a rede de apoio que tem a criança, que graças a Deus eu tenho, que é minha mãe, meu pai, meus irmãos, saber o mundo daquela criança, porque eles têm hiperfoco, né? Sim. Então, assim, o hiperfoco do meu menino, do João Paulo, é caminhão e carro. Então, desse hiperfoco que eu comecei a ensinar ele outras coisas. Então, é muito importante o pai e a mãe, os familiares, as pessoas que amam essas crianças, esses adolescentes e esses adultos, que tem muito adulto que está tendo diagnóstico agora, né? Na fase adulta, é importante conhecer a pessoa e poder ajudar ela. Isso. Né? Ter a sabedoria para ajudar. Aí você colocou assim, aos 6 meses, né? Você começou a desconfiar. Isso. Eu tinha suspeita, né? Mas quem me deu a informação foi a minha mãe, né? Que ela ficava com o João para poder trabalhar. Aí ela pegava coisa colorida, colocava no rumo visual dele e ele não se interessava. E ela achou isso estranho. Ele ficava focado só no ventilador, porque meu pai era muito calorento, então ele ficava olhando só o tempo, a hélice do ventilador. Aí minha mãe chegou em mim e falou: Jana, será que o João é cego? Eu falei: acho que não. Ela primeiro suspeitou que ele fosse cego. Eu falei: não. Aí a gente começou a correr atrás. Eu levei ele em vários pediatras da Unimed. Mas é igual eu falei, né, há 12 anos atrás não tinha o que nós temos hoje, né, as ferramentas que temos hoje. Então, assim, eu fui em muitos médicos da Unimed, fui em outros médicos de outro plano, que a empresa que eu trabalhava antes tinha 2 planos de saúde, tinha o AP Vida e a Unimed. E eu fui, não tive diagnóstico. Aí, quando ele fez 2 aninhos, que eu fui ter o diagnóstico fechado. Que eu fui realmente saber que ele era autista, mas eu caminhei dos 6 meses até os 2 anos para ter o diagnóstico. E o pai e a mãe, se eles sentirem que a criança precisa de um auxílio de um profissional, vai atrás, porque quanto mais cedo, melhor. E aí a intervenção mais cedo, né, consegue, né? Isso. Igual hoje, o meu filho é uma criança autista que come de tudo, né, ele se alimenta muito bem.
ele pratica esportes, ele vai na escola, ele tem professores de apoio, né? Ele tem dificuldade em algumas matérias, tem algumas disciplinas que ele não gosta, mas criança normal também tem umas que não gosta. E o pai e a mãe conheceu o filho, né? Conhecer os seus filhos, saber conversar, saber a curiosidade deles. Porque quanto mais conhecimento se tem do seu filho atípico, melhor você traça o caminho para ele. Né? Você falando aí, e eu pensando aqui, você disse que tinha os 2 planos devido à questão do seu serviço. Isso. Né? Isso é maravilhoso. Mas mesmo com esses 2 planos, você teve dificuldade ou você teve acesso aos profissionais necessários? Não, eu não tive. Eu tive, inclusive, dificuldade nos planos. E fui conseguir tratamento para o João na APAE. Foi o primeiro lugar que abriu as portas para mim. Né? O João, ele foi na APAE, a primeira consulta na APAE foi 45 minutos, a primeira consulta dele. Aí o médico me pediu um exame, né, um exame neurológico. Na época, há 10 anos atrás, esse exame estava em torno de R$ 1.800. Eu consegui ele gratuitamente na Faculdade Universo, que eles me atenderam muito bem. Eles têm o núcleo de prática de psicologia lá. Fui muito bem atendida, meu filho foi muito bem assistido, eu consegui fazer esse exame lá. Então, assim, é importante compartilhar essas informações para as famílias carentes saber aonde ir, aonde buscar. Ah, mas eu sou humilde, eu sou pobre, eu não consigo pagar. Vai aonde tem que ir. O meu filho trata na AMAG, na APAE, e ele fez esse exame na Universo. E toda faculdade que tem medicina, que tem psicologia, eles têm um núcleo de práticas, né, para poder atender a população carente. Então, assim, eu incentivo meu filho aos sonhos dele, incentivo ele a brincar, incentivo ele a ter amigos. Eu ensino ele sobre o bullying, eu falo que isso é normal, que é normal uma pessoa não gostar da outra, que tá tudo bem, para ele não se frustrar. Né? Porque o autismo ele divide em 3, então autismo nível 1, nível 2 e nível 3. O João Paulo é nível 1. E o nível 1, exatamente por eles ter a habilidade de conversar, de se locomover, de se alimentar, eles também são bem sensíveis em questão de emoções. E infelizmente eles são os mais propícios a suicídio. Então por isso que a gente tem que observar. Tem que ter toda uma atenção. Tem que ter uma atenção. Tá. E aí, assim, você está colocando e fala um pouco de como é ele, e ele sente isso, né? E vocês, na família, quando vocês receberam esse diagnóstico, mas já tinha um tempo, foi um choque ou foi só arregaçar as mangas? Foi, para mim, assim, no fundo, a gente quer que o diagnóstico seja negativo, né? A gente quer que o nosso filho seja normal. Mas, ao mesmo tempo, para mim, foi um divisor de águas, porque eu já estava buscando saber mais sobre o autismo leno e vendo jornal, vendo alguma coisa sobre o assunto, lendo algum trabalho científico nessa área para poder entender. Para mim, foi difícil, não foi fácil. Para mãe nenhuma, para pai nenhum é fácil isso. Mas é um divisor de águas, porque a partir daí você tem para onde ir. Você já sabe do problema e você vai em busca da solução. Então, assim, para mim foi difícil, não foi fácil, eu chorei várias vezes à noite. E quando o psicólogo pega a criança para tratar, ele também trata a família, ele conversa com o pai, com a mãe, com os avós, para poder orientar da melhor forma de conduzir essa criança, porque realmente é um baque emocional muito grande. Você teve que, como é que eu falo assim, mexer em toda a sua rotina, mesmo você já na expectativa, mas você teve que mudar tudo ali? Não, eu não tive que mudar tudo. Graças a Deus eu tenho um pai e uma mãe maravilhosos, eu tenho os melhores pais do mundo, né? Eu sempre falo isso. Minha mãe sempre me ajudou a cuidar dele, né? E depois do meu filho teve 2 anos, eu passei por um divórcio, né? Então, assim, eu acabei me tornando mãe solo. Então eu tive que continuar trabalhando. E o João, ele fez eu voltar a sonhar. Mesmo ele sendo autista, eu voltei a fazer concurso, eu fiz o Enem. Estou terminando minha faculdade agora, final do ano. É fácil? Não é fácil. É muito difícil. Tem vezes que eu faço as aulas da minha faculdade de noite, de madrugada. Porque eu tenho que dar atenção para ele. Eu tenho que auxiliar eles nas tarefas da escola.
porque só a professora não dá conta. Então, para o meu filho desenvolver, eu também tenho que ensinar ele em casa, né? Eu tenho que incentivar ele a estudar, a ler. E assim, foi difícil, não foi fácil, mas foi gratificante porque eu vi a evolução dele. Hoje eu vejo tanto que ele está bem. Então, assim, eu como mãe, eu tô feliz, eu me preocupo, sim. Eu acho que toda mãe que tem um filho especial, independente se é autista ou síndrome de Down ou outras comodidades, é muito difícil para uma mãe ter um filho especial, porque nem todo mundo da família aceita. Às vezes, igual tem primos mais ou menos da idade dele, não chama para brincar, não chama para ir no aniversário, e ele sente isso. E a questão, e o pai dele? Teve aceitação ou não? Como é que foi isso? O pai dele, ele depois que a gente divorciou, ele se distanciou bastante, né? E a psicóloga até chamou ele para conversar, para orientar para ele que a presença dele era importante na vida do João Paulo, né? Ele distanciou bastante, mas aí eu fui estudar sobre isso e infelizmente é uma estatística muito alta que nós temos, que 70% das mulheres com filho autista são divorciadas ou simplesmente são abandonadas pelos seus companheiros, né? Então, assim, hoje eu quase não ligo pro pai do João. Se ele precisar de alguma coisa, ele precisar fazer alguma coisa, eu sempre, como diz o povo, dou meus pulos, porque eu não posso contar com ele. Tá. Você diria que você entrou nessa estatística? Eu entrei. Eu não esperava, mas eu entrei. Mas, gente, vocês estão vendo aqui a realidade, né? Isso é um momento que não é fácil. Quando você tem que enfrentar e tem que ou agir ou agir. Não tem outra opção, né? E é arregaçar as mangas e seguir em frente. Não podemos estar parando. Mas nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com o programa Raio de Sol e hoje aqui nós estamos tendo o prazer de conversarmos com a Janaína, mãe de um filho, né, autista de 13 anos. E aí nós estamos aqui apertando para trazer para vocês o que é a realidade de uma mãe, né, que tem um filho atípico. Você poderia nos dizer como é que você consegue conciliar a sua rotina e a rotina dele, toda essa responsabilidade de terapia, como é que você faz isso? Bem, eu, graças a Deus, tenho minha mãe, né, que mora comigo. Minha mãe leva ele nas terapias e eu trabalho. Aí o que acontece? Eu sempre falo para a empresa, né, o dia que tá alguma coisa que a psicóloga fala, é importante a mãe dele vir. É importante eu ver a mãe dele. Aí eu aviso a empresa com antecedência, acompanho ele, minha mãe vai junto também, sempre é nós três, né? Minha mãe, o João e eu. Mas assim, para mim até que não é tão difícil, porque eu tenho uma rede de apoio, né? Que é meu pai, minha mãe, meus 2 irmãos. Eu imagino que seja difícil para uma mãe solo, que é igual aquela estatística que eu te falei mais cedo, né? Das mães serem abandonadas quando tem um diagnóstico desse. E muitas das vezes elas não têm rede de apoio, né? Não tem mãe, não tem pai, não tem um tio. Aí fica mais complicado ainda, né? A pessoa ter que resolver as responsabilidades e ter uma vida própria. Né? Infelizmente a gente vê muitos casos nas reportagens de mães que se suicidaram, porque é um desgaste muito grande, é um desgaste emocional muito grande. Depois que eu tive o diagnóstico de autismo, eu não durmo uma noite mais completa. Eu durmo, meu sono está bem mais leve, a gente dorme acordando, né? Porque a gente tem medo de acontecer alguma coisa, a gente é o tempo todo em observação. Quando tem festa da família ou algum evento, eu converso com meu filho antes, vai ter um evento assim, 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 é assim que você tem que se comportar, porque é muito importante você negociar com ele, porque se ele for pego de surpresa, a ansiedade dele vai lá em cima, e aí pode ser que ele fique nervoso, pode ser que ele entre em crise. Então é importante, por exemplo, ter uma festa, uma formatura, você conversar com seu filho antes. Ele fez a formatura dele de 5º ano, aí eu comecei a conversar com eles antes. Aí o professor falou, eu tô com medo de pôr o João nisso. Eu falei, não, o João vai participar.
eu vou conversar com ele, eu vou ensinar para ele como que se porta, como que vai ser, porque a gente também não deve privar os nossos filhos de fazer as coisas. A gente não tem que cortar as asas, nós temos que ensinar ele a voar. Não é o que os passarinhos fazem? Eu não vejo nenhum passarinho cortar asa. Eles ensinam os filhotinhos a voar. Então, eu converso com ele antes, explico para ele. Mas para mim, igual eu tô te falando, no meu caso, nessa parte aí, eu tenho uma facilidade, que é meu pai, minha mãe, meus irmãos. Eu tenho a minha tia também, que me ajuda bastante, irmã da minha mãe. E, infelizmente, tem mães atípicas e solos que não tem isso. E que muitas das vezes não tem renda, porque não tem a rede de apoio, não tem aonde deixar a criança. Escola particular, o valor é um pouco alto, não é todo mundo que tem condição de pagar. A escola pública não tem integral para todo mundo, que é uma coisa que o poder público poderia ver isso aí, ter mais escolas integrais para as mães solos poderem trabalhar. E outra dificuldade que nós temos também é com professor de apoio. Eu todo ano tenho que ir atrás para conseguir para o meu filho. Porque se eu quero que meu filho desenvolva, eu tenho que correr atrás. Porque a escola sozinha também não dá conta. Tem que ser parceira. Você tem que ser parceira com os professores, com o diretor da escola e correr atrás, ir atrás. Sim. Mas aí na sua fala eu fiquei pensando uma coisa aqui. A empresa onde você trabalha, ela te libera, como essa negociação que você faz. Tem terapia, meu filho tem terapia. Como você falou, na sua rede de apoio, alguém acompanha. Isso. Mas aí tem uns dias que diz, não, hoje tem que ser a mãe. Sim, como é que a empresa fica? Eu sou abençoada por Deus. O meu gestor, eu converso com ele, aviso ele me libera, né? Inclusive, eu até subi de cargo 2 vezes na empresa que eu estou. Estou muito feliz onde eu estou. A empresa que eu estou também é uma empresa inclusiva, porque tem lá pessoas com deficiência, inclusive tem um rapazinho na manutenção que é autista e venezuelano. Aí, o que acontece? Eu que consigo conversar com ele, porque ele quase não fala a nossa língua. Sim. Né? Então, assim, é uma empresa que eu estou muito feliz nela, e todo pai autista, tanto a mãe, tanto o pai, tem o direito de se ausentar para ir nas terapias do filho, né? E algumas empresas que são amigas eu esqueci o nome do programa, mas pesquisar dá para ver, algumas empresas são cadastradas no programa do governo, pais e mães autistas podem sair 2 horas mais cedo, né, do serviço. Na empresa que eu trabalho ainda não tem isso, mas toda vez que eu preciso para fazer qualquer coisa para o João Paulo, eu sou liberada. A senhora trabalha aqui no Polo. Isso, no Polo Empresarial de Preciso de Goiânia. Minha curiosidade, que empresa é essa? Real Distribuidora. Olha aí, a Real Distribuidora. Vocês estão vendo que são empresários que abraçam a causa, respeitam esses familiares, respeitam o profissional e está aí de uma maneira indireta, mas está apoiando a causa. Né? E aí você está falando para a gente, com a sua rede de apoio, mas para você, quais são os seus maiores desafios? Olha, por incrível que pareça, o maior desafio que eu tenho hoje é com preconceito. Né? No Brasil ainda tem isso, o autista pode fazer isso, o síndrome de Down pode fazer isso, enquanto outros países mais evoluídos, eles podem ter uma vida normal. Aqui no Brasil, infelizmente, ainda tem esse preconceito. Então, para você, o seu maior desafio que você hoje é o preconceito. E não vem de fora. Infelizmente, vem de pessoas dentro da família. O autismo é um divisor de águas na família. Ele mostra quem te ama e quem não te ama. E vem amigos que às vezes você nem pensou que ia ter. E os amigos de verdade ficam, os que não são vão embora. E é tão fácil, é tão nítido você saber quem te apoia, quem é amigo de você de verdade, que quem é amigo de você de verdade vai estudar a causa para tratar seu filho melhor. Isso aconteceu comigo. Eu tenho muitos amigos que falam, Janaína, eu li sobre isso, será que o João vai gostar? Então, assim, eu tive um ex-gerente, né, o nome dele é Ayrton, trabalhou comigo na Manique Transportes, e eles abraçam essa causa também. Eles têm uma carreta do autismo.
Vira e mexe, eles vão nas APAES, vão nesses lugares que apoiam crianças especiais. Aí ele fez o vídeo e mandou para mim, manda pro João, eu sei que ele vai amar. Então, assim, quem gosta de você de verdade, do seu filho, da sua família, vai buscar meios de conviver com você. E quem não é, vai se afastar. Então, o autismo, síndrome de Down, qualquer especialidade de uma criança, uma comodidade de uma criança, vai unir o que tem que unir e vai afastar o que tem que afastar. Nós vamos vendo a realidade, né? Mas aí você já falou de todo o desafio e tudo. Quais uma das conquistas assim que você pensa assim, ó, eu conquistei isso. O que você me diz? Eu acho que para mim, o que vai ser mais feliz para mim é o dia que eu ver meu filho falar, mamãe, passei na faculdade. Olha. Ele já escolheu o curso dele, ele falou que quer fazer administração, que ele quer administrar a empresa, que ele vai ser o dono da maior transportadora de Goiás. Eu falei, meu filho, você vai ter que brigar com a Transília e com a Manique, né? Que são as duas maiores aqui atualmente. Sim. Aí ele falou assim, não, mamãe, eu vou ser dono da maior transportadora, eu vou fazer administração para eu administrar muito bem a minha empresa. Então, assim, eu vou me sentir realizada na hora que eu ver o meu filho jogando o canudo para cima, no Sim. curso que ele escolher. Olha aí, isso é mãe, né? E aí agora? O que você me diz da palavra paciência? Paciência, temos que ter. Temos que ter porque, independente se o filho é atípico ou não, a gente tem que entender que ser mãe e ser pai foi uma decisão nossa. Então a gente tem Sim. que ter paciência, tem que ter amor, tem que ter compaixão. E compaixão não é ter dó, como muita gente pensa que não é. Compaixão é você se colocar no lugar do outro. E a gente tem que entender que a infância é o terreno mais importante da vida do ser humano. A gente vive a vida inteira pisando no solo da infância. Então você tem que tratar a criança como criança, ensinar limites, né, ensinar cuidados, ensinar responsabilidades, mas tem que deixar ela ser criança, porque é a fase mais curta que nós temos na vida e é uma fase que a gente leva para a vida toda. Tem traumas da infância que as pessoas levam para a fase adulta. Não é todo mundo que consegue olhar para dentro de si e falar, eu tenho que curar isso aqui, porque isso aqui está me fazendo mal. Não é toda criança que tem essa capacidade, não é todo adulto que tem essa capacidade. Então é importante o pai e a mãe saber isso, ter essa paciência, ter essa compaixão e lembrar que um dia foram crianças também. E brincar com seus filhos, uma coisa que eu vejo que não anda tendo. Eu tenho o João Paulo e a Giovana. A Giovana é filha do meu vizinho, do Daniel. Eu chegava do serviço e ela já falava, tia, vem brincar comigo, vem jogar bola comigo. Eu falei, deixa eu pelo menos guardar o carro, que eu vou brincar com você. Então as crianças estão carentes disso, dos pais brincar com ela. Pega uma bola, vai pra rua, porque a rua não tem coisa boa para ensinar para ninguém, nem para criança, nem para adolescente, nem para adulto. Mas pega uma bola, vai na rua, joga uns 20 minutinhos bola lá com seus filhos. Olha aí. Sabe, vamos no cinema, qual filme que você quer assistir? O João ama cinema, o João Paulo adora cinema, ele fica de olho no filme, vamos falar qual que ele quer ir. Vai no shopping, toma um sorvete, come um sanduíche com seu filho, converse com seu filho, independente se ele é autista, se não é. Isso vai livrar os seus filhos das drogas, do mundo dos crimes, de um monte de coisa. Sim. Isso faz bem para a criança. Meu pai fez isso e eu faço isso hoje com meu filho. Com ele. Mas meu filho é adolescente normal, tá, gente? Ele para na escola, eu falo, vem cá, cadê o beijo da mamãe? Não, mamãe, aqui na escola não, velho. Então, assim, é adolescente, não quer mais beijinho da mamãe. Isso. Aí você está falando, eu sei que você colocou assim, que foi um divisor de águas. Isso. Né? Recebeu o diagnóstico. Uhum. Você mudou a sua visão de vida? Mudei. Nossa, gira a chave do cérebro da gente, da nossa alma, do nosso coração. A gente começa a ver as outras pessoas com outros olhos. A gente começa a ser mais humilde, né, em muitas questões. Aí a gente começa a lembrar da fase que a gente era criança. Sempre tinha aquele aluninho que todo mundo passava de ano e aquele aluno não aprendia, né? Ficava para trás. Será que esse aluno já não era autista, ou já não tinha algum TDAH, alguma coisa que não foi diagnosticado? Porque, igual hoje, eu tô com 38 anos. Tem muitos anos que eu terminei meu ensino médio.
Mas eu lembro de algum coleguinha que a gente passava e ele ficava lá. E ele ficava 2, 3 anos na mesma série. Será que é porque ele não queria estudar ou será que ele tinha alguma dificuldade que não foi diagnosticada? Hoje em dia nós podemos ver que assim, nós estamos tendo mais acesso às informações. Isso é fato, né? Nós estamos tendo a oportunidade de muito mais esclarecimentos, né? Para poder haver o diagnóstico, de estar buscando, a escola estar mais atenta. Então, eu acho que isso faz a diferença. Exatamente. E sempre ter o diálogo com os filhos é muito importante. Chegou da escola, pergunta como que foi. Se está alegre ou triste, pergunta como foi seu dia na escola. Né? Olha a mochila dos seus filhos, né? Tenta ter um diálogo com o professor, ter uma convivência boa. Porque quando você tem um filho autista, você percebe o tanto que você precisa mais das outras pessoas do que uma mãe de uma criança normal. Então, quando a gente tem um filho atípico, a gente depende muito dos outros. Então, é muito importante manter o diálogo. Você está colocando aí, você se sente sobrecarregada? Às vezes, sim. Às vezes, sim, eu me sinto sobrecarregada, cansada. E, assim, o cansaço do autismo não é um cansaço de corpo, é um cansaço de mente. Então, é muito importante a pessoa buscar espiritualidade. Eu falo espiritualidade porque o nosso país tem muitas religiões, né? Sim. Então, cada um tem a sua. Então, assim, buscar a espiritualidade, porque senão você não consegue remar a canoa. Porque você se sente insuficiente, você se sente insignificante. Às vezes você se sente culpado, né? Você pensa, será que foi minha culpa? Será que não foi? O que eu fiz de errado para estar merecendo isso? Então, se apegar à espiritualidade, independente da religião, se apega porque não é fácil. Porque o cansaço do corpo, você toma um banho, deita na cama, dorme, você descansa o corpo. Já a mente, não. A mente é mais difícil de descansar. E a mente, nossa, ela tem que estar forte para o corpo aguentar o baque. Né? Dizem que a mente, a alma, estando forte, aguenta tudo. Então, a gente tem que buscar a espiritualidade e ter o diálogo com o filho também. Porque às vezes a gente, como mãe, está sofrendo, mas o nosso adolescente, o nosso filho, está sofrendo bem mais. Muito mais. Né? Mas olha, a conversa está boa, mas nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com o nosso programa Raio de Sol. E hoje aqui, conversando com a Janaína, uma mãe de filho atípico, né? E aí, uma curiosidade. Como é que você cuida da sua saúde emocional? Você colocou que tem a rede de apoio, né? Sua mãe, tudinho. Já está atendendo as necessidades, né, do João. E você? Bom, igual eu falei, eu sigo muitos psicólogos, né, no Instagram, eu vejo algumas lives, e eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ler, né, então eu gosto muito de estudar psicologia. Psicologia, mitologia, filosofia, eu gosto muito de ler essas matérias, e isso me acalma um pouco a minha mente. E o emocional eu busco em Deus, né, eu sou católica, mas eu busco em Deus. E, infelizmente, o meu filho, ele não é que ele não gosta, ele até gosta de ir na igreja, mas por causa do barulho, ele fica agitado. Então, assim, eu evito ir na igreja, mas eu assisto a missa em casa. Sim. Então, assim, o que me acalma é leitura, eu amo ler, desde criancinha, gosto de ler, e a minha espiritualidade, a Bíblia e joelho no chão. É isso, né? Isso me acalma emocionalmente. E, obviamente, meu pai, minha mãe, me dando força. Principalmente minha mãe. Você tem esse diálogo aberto com eles. Sim. Que te dão esse apoio emocional. Acho que pega tudo, né? Isso. O apoio com ele, de acompanhar as terapias, né? De acompanhar esse emocional no momento que está ali fraquejando. Isso. Mas tem nas mãos de quem segurar. Isso. Além de segurar nas mãos de Deus, tem as mãos físicas dos seus pais. Dos meus pais. Né? E você tem, para falar para o pessoal, compartilhar para a gente alguma situação marcante, assim, no desenvolvimento dele?
Sim, tenho. A primeira coisa é aceitar, né, o diagnóstico. Se não sabe ainda, buscar. Eu não tenho condição, procure uma faculdade que tenha. Vá no SUS, eu desconfio que meu filho tem autismo ou tem outra comorbidade. Eu preciso do encaminhamento. As APAES, apesar delas fazerem milagres, né, porque elas quase não têm recursos do governo, sim, elas fazem milagres, as APAES. A APAE, todas que eu fui muito bem atendida, meu filho foi muito bem assistido. Então, assim, a dica que eu dou para os pais é buscar primeiro o diagnóstico, quem ainda não tem, e quem tem, correr atrás do seu filho ter uma vida normal. Seu filho pode praticar esporte, seu filho deve estudar, porque conhecimento é importante para todas as crianças. Procura saber com o que seu filho quer trabalhar, incentive ele a trabalhar, mostra para ele que o trabalho é digno, coloque ele para fazer algumas coisas dentro de casa, se não pôr a saúde dele em risco, né, que tem o nível 2, o nível 3, às vezes eles não têm locomoção. Sim. Mas quem é pai de nível 1, meu filho forra sua cama, meu filho arruma sua mochila, começa a dar responsabilidades para ele. Isso é importante para eles, ainda mais se estiver na fase da adolescência. Brinquem com seus filhos, em vez de ficar só dando celular, dando iPhone, dando computador, notebook de última geração, brinca com seus filhos dominó, dama, sabe? São brinquedos, são brincadeiras que fazem eles pensarem. Sim. E você tá tendo ali o diálogo. Às vezes você ri, eu perdi. Não, vamos jogar de novo. Então, assim, é importante ensinar essas coisas para a criança. Pega uma bola, brinca de bola. O meu filho gosta de piscina. Pega seu filho, vai num clube. Tem tantos aqui em Goiânia. Não vamos fazer um piquenique no parque. É uma coisa que quase ninguém faz. Faz o lanche em casa, leva o lanche pro parque, conversa, fica ali. Isso é importante para as crianças. Estar presente. Estar presente. Com ele. Presente mesmo. Exatamente. Eu estou aqui. Né? Quando ir na escola, buscar saber o desenvolvimento dele. Porque hoje, infelizmente, alguns pais não dão ouvido para o professor, né? Na minha época, quando era criança, meu pai dava carta branca para a professora. Hoje não, hoje alguns pais estão dando carta branca para o aluno. E não é certo isso. O professor está ali com o seu filho várias horas seguidas. O professor também conhece o comportamento do seu filho. Então, dá uma olhada. E não tem por que um professor odiar uma criança. Né? Ele fez pedagogia, ele fez licenciatura, então ele é muito bem preparado para isso. Então, dê ouvido também ao professor, ver o que ele tem para falar. Porque muitas crianças na escola que praticam bullying com os autistas, a culpa não é da criança, não. É porque ela vê isso em casa e não é corrigida. Você está falando aí do bullying. Aí eu fico pensando aqui, como é que você reage à questão do bullying, do julgamento, desses olhares assim? Como é que você reage no dia a dia ali na sua casa, de como trabalhar com ele? Como é que você reage? Primeiro eu deixo ele pôr as emoções dele para fora, né? Ele chega e fala, mamãe, aconteceu isso. Aí eu deixo ele falar o que ele tá sentindo, né? Ele pôr para fora, ele se expressar, e depois eu falo assim para ele, meu filho, mas você é isso. Eu faço ele pensar, né? Ele se autoconhecer. Porque quando a gente se conhece, ninguém põe máscara na gente ou maltrata a gente. Eu falo para ele, você é isso que a pessoa te falou? Não, mamãe. Eu falei, então, não se importa. Você sabe por que ele continua fazendo bullying com você? Porque ele sabe que te abala. Ele sabe que te deixa triste, ele sabe que te deixa nervoso. E já aconteceu de eu ter que ir na escola por causa de bullying. Né, um coleguinha falou pra ele, você tá de cueca rosa? Ele falou, não tô. Você tá de cueca rosa? Ele, não tô. Você tá de cueca rosa? Ele foi, baixou a bermuda e falou, eu não tô de cueca rosa, tô de cueca azul. Porque o autista, ele não entende paralínguas, parafrases. Eles 880. E meu filho fez isso. Aí eu tive que sair do serviço mais cedo lá buscar ele. Eu fui conversei com ele, você saiu perdedor, meu filho, porque ele te incentivou a chegar a esse ponto, e eu tive que ir lá pedir desculpa ao professor, pegar a sua advertência, levar você para casa, por você no cantinho do pensamento. Então, meu filho, você não estava com a cuequinha azul? Para que você queria provar para ele que era rosa? Aí depois desse dia eu não tive mais problema com o João na escola. Falo, meu filho, deixa eu falar. Eu fui contei a
parábola do sapinho surdo. Sim, sim. Que todo mundo ia falando que ele ia chegar e falando, e ele foi até no final da montanha. Por quê? Porque ele não deu ouvido aos outros. Então, assim, tem que ter diálogo. A chave da educação é o diálogo, é você conhecer seu filho. Ele sofre bullying ainda, só que hoje ele chega, desabafa para mim e eu motivo ele, eu dou motivação para ele. Eu ensino para ele motivação e disciplina. Eu falei para ele, você não quer ser o dono da maior transportadora? Então você tem que ter disciplina. Uhum. Vai ter dia que você vai estar desanimado, você tem que ter motivação. Olha aí. Aí eu falo pra ele, você tem que ter essas duas coisas. Aí eu falei pra ele, você acha que a mamãe tem dia que a mamãe não levanta com preguiça? O despertador não desperta, eu falo, você não podia dormir mais um pouquinho? Mas aí eu tenho que ser disciplinada. Não, despertou, tem que levantar e tem que trabalhar. E vamos. E tem dia que eu já acordo antes do celular despertar. Nossa, hoje eu tô gás, tô motivada. É assim a vida, meu filho, é altos e baixos. Mas você tem que se autoconhecer, você não pode deixar o outro chegar e falar, você é isso se você não é. Você trabalha, é uma reflexão sobre a realidade com ele, né? Isso. Ele já está com 13 anos e pode estar fazendo isso. E na sua visão, o que precisava mudar no atendimento às crianças? Olha, eu acho que o governo deveria preocupar mais com os professores de apoio, ter mais professores de apoio, porque só o titular da sala ele não consegue, porque as nossas turmas são lotadas, são com mais de 40 alunos, né? Dar mais informação para as mães, porque às vezes a mãe tem um filho autista, ela não sabe nem aonde ir para cuidar dessas crianças, né? E assim, as pessoas quebrarem o preconceito, né? Porque o preconceito, qual é o significado da palavra pré, antes? Conceito, conhecimento. Todos nós temos preconceito a alguma coisa. Por quê? Porque a gente não tem conhecimento daquele assunto. Sim. Então, se as pessoas começarem a entender o humano como humano e parar de classificar, fazer aquela pergunta, será que eu gostaria de ser tratado desse jeito? O nosso Brasil seria maravilhoso. Né? Às vezes a gente põe a culpa no governo, não é culpa do governo, não é culpa da prefeitura, não, às vezes a culpa é nossa. A gente tem que tratar o ser humano como humano e parar de categorizar, sabe? A gente tem que ter, uma criança autista, ela tem mais direitos que uma criança normal, às vezes ela tem, mas ela tem mais comodidade também. Só que na onde as duas se igualam, são crianças, são humanas. Então acho que a gente tem que começar a fazer essa pergunta, se fosse comigo, será que eu gostaria? Então a gente tem que tratar o outro como humano. Né? Antes da gente ser bom professor, ser bom profissional, ser bom pai, ser boa mãe, a gente tem que ser um bom humano. Sim. É isso que eu tento passar pro João. E assim, você está trazendo uma reflexão, você trouxe aí, tá? Algumas crianças precisam de um atendimento especializado, mas a outra também tem direito, então as duas têm direitos. Então a questão de haver um respeito a toda criança, né? Independente de quem seja, né? Mas e aí, você acha que a escola está preparada para receber essas crianças? Ainda não, mas aonde o meu filho estuda hoje já melhorou bastante, né? Com a minha mãe que sempre corre atrás disso, eu também, e os professores, né? Hoje o João já tem 4 anos que ele está nessa escola, e ele já está no 9º ano, ele não reprovou nenhum ano. Eu sou bem exigente com a educação dele. Ele está no 9º ano, ele vai terminar o ensino médio nessa escola, que é pertinho lá de casa, é fácil para minha mãe buscar, é fácil para eu buscar, não fica tão longe do meu trabalho. Então, assim, a escola que ele tá, eu já percebi melhoras. Então, assim, o professor sozinho não dá conta, o diretor sozinho não dá conta, e o pai e a mãe sozinho não dá conta. Eles têm que se unir. E foi isso que a gente fez, a gente se uniu. Então, assim, hoje os professores do João acabou sendo amigo íntimo nosso. Olha aí. Então, assim, eles vê na rua, eles conversa com a gente, tem o celular da minha mãe, a maioria deles. Então, assim, a gente tem que ter isso aí. Então, a escola do meu menino melhorou bastante. A escolinha que ele estudava antes, que era municipal, que era até a 5ª série,
Melhorou também por causa do João, que ele foi o primeiro autista da escola. Olha. Assim, o primeiro diagnosticado. Depois do Diagnosticado. João, teve mais mães. Teve mães que falou assim, que viu a evolução dele, né? Que eu não mudei ele muito de escola. Ele começou prézinho, foi até no 5º ano numa escola, e agora tá a segunda fase na outra. Então, teve mães que foi vendo a evolução dele, viu que os filhos dela não foi. Janaína, onde você foi? Me passa o nome do médico, me passa o lugar. Então, assim, eu acho que tinha que ter mais informação para essas mães. Eu acho que até os professores também poderiam falar, vai em tal lugar, vai em tal faculdade, né? Procura tal médico, vai no SUS e pede um encaminhamento, porque muitas mães não sabem essas informações. A minha mãe, não, ela sai falando tudo. A minha mãe sabe. Minha mãe correu atrás de carteirinha de viagem pro João. Minha mãe correu atrás de carteirinha de ônibus. Minha mãe foi atrás de tudo. E ela sai passando informação para as mães que não têm. Então, isso também, informação seria importante. As escolas, às vezes nem os professores sabem também dessas informações. Sim, é isso que nós enfrentamos. Tem algumas informações que até mesmo a escola desconhece. E é o momento da gente estar trocando. Isso. Né? Você colocou aí, né, que você já tem uma boa relação com os professores da escola. E isso faz toda a diferença. Isso. Né? Porque aí é compartilhado essa responsabilidade. Né? E aí você vê que essa dos professores poder chegarem até você, de você estar conversando com outras mães, passando, isso te ajuda, te deixa mais confortada, te deixa emocionalmente mais acolhida? Sim, porque quando eu tive o João, eu não tive tanto apoio, até mesmo que as pessoas não tinham conhecimento, igual eu falei, nem os médicos tinham tanta ferramenta igual tem hoje. Aí eu falei assim, gente, eu não quero que outras mães façam o que eu passei, o que eu e minha mãe passou. Então, o que eu puder ajudar, eu vou ajudar, nem que seja com informação. E assim, aí eu sempre publico alguma coisa do João, nunca escondi que ele é autista para ninguém, né? Eu sempre falei, ele sabe do diagnóstico dele. E eu comecei a passar para várias mães. Assim, muitas foram atrás, outras preferiu não olhar. Mas é igual eu tô te falando, se há suspeita, vai atrás. Porque a gente não perde nada, ou a gente ganha ou a gente aprende. Né? Você está falando aí e que você coloca nas suas redes sociais, né? É no Instagram? Isso, no Instagram, no Facebook. Meu Instagram é Castro Lessa Maciel. Castro? Isso, Lessa Maciel. Então, está vendo aí, vamos segui-la, né? E seguir a gente também, ó. Seguir o PC Raio de Sol e seguir a TV Alegria, tá? Aí agora sim, para você, quais os sinais que você vê assim, que primordiais, que uma mãe precisa assim, viu e ela tem que estar buscando um médico? O autismo? Sim. Do 0 aos 5 anos é importante todas as mães observar as crianças. Por exemplo, criança, igual meu menininho, pegava os carrinhos e virava ele com as rodinhas pra cima e ficava o tempo todo olhando. Então, assim, ele mexia a rodinha e ficava olhando só a rodinha mexendo. Não, seu recém-nascido, você vai colocar coisa colorida para ele não vai chamar atenção, que toda criança gosta de coisa colorida, é um ponto. Outra coisa, ficar assim com a mãozinha, quando eu ia amamentar ele, ficar assim com a mãozinha, mexendo nas mãozinhas ao redor dos olhos, é um ponto forte. Esteroptia. O João, quando, por exemplo, eu falava para ele não, que ele aprendeu a andar, eu falava não, ele fazia assim. Né? Então, assim, e quanto mais nervoso fica, mais movimentos nas mãozinhas tem. Andar na ponta do pé. O João, que foi mais difícil, acho que até para os médicos chegar no diagnóstico, é porque ele batia palma, algumas crianças autistas não batem, ele atendia pelo nome dele e ele tinha contato visual. Ele ficou olhando no olho da gente um bom tempo, a maioria das crianças autistas não tem contato visual. E às vezes atende pelo nome e às vezes não. Se finge de surda. Então, assim, vários pontinhos
que a mãe tem que ir observando. A mãe, o pai ou o responsável pela criança. Você falou uma coisa aí, né? Que o que você foi atrás foi do estudo. A sua base, o seu socorro é a leitura. Né? Sempre e aí gostei de ler. Está trazendo as informações para a sua vida do que você precisa. E aí, vendo esse contexto como um todo, como você enxerga o futuro? O futuro, bom, eu espero que seja promissor para mim, seja muito bom para mim, para o João. Depois que eu tive o João, já conquistei muitas coisas que eu não pensaria em conquistar. Ele me encorajou a fazer muitas coisas. E assim, meu filho é muito carinhoso, muito amoroso, mas eu acho que porque eu também sou carinhosa com ele. E eu acredito sim que ele vai conseguir realizar os sonhos dele. Porque ele tem foco. Sabe, ele é muito objetivo. Desde pequenininho. Então, assim, eu espero que ele consiga realizar os sonhos dele, porque se ele se sentir realizado, eu vou sentir realizada também. Olha aí. Sim. E aí, assim, para as mães que estão nos assistindo, que mensagem você deixaria para essas mães que estão ali agora, nos acompanhando? Bem, continue amando seus filhos, dialogando. Não tenha medo de ir em busca do conhecimento, do diagnóstico. Se você está em dúvida, vai atrás, mata essa dúvida, né? Porque o futuro do seu filho depende de uma decisão do agora. É uma decisão difícil, é uma decisão que mexe com o emocional, né? Às vezes deixa a gente para baixo, mas vai em busca, porque quanto mais cedo, melhor. Você vai saber trilhar um caminho mais fácil para o seu filho. Com o diagnóstico na mão, fica mais fácil para você construir, ajudar ele a construir a estrada dele. É o que eu falaria para elas. Olha aí, gente. Olha. Sim. E aí, assim, olhando aqui, a gente pensando, quantas mães precisam de uma palavra, né? Muitas. Quantas mães ouvindo o seu relato, isso estaria alimentando a alma. Sim. E aí, assim, você está passando uma palavra linda pra gente. Obrigada. Né? Deixa o seu contato, se você quiser deixar o seu contato. A mãe que está nos assistindo, que quiser trocar. Eu acho que é um momento, mãe, independente do que seja, essa troca, né, de unir, para a gente buscar um futuro melhor para nossos filhos. Exatamente. Você pode, se você posso quiser deixar sim. Tá? O meu Instagram é Castrolessa Maciel. Eu tenho também o Facebook, é Janaína Castrolessa. Então, nós temos mais um apoiador aí da nossa rede. E eu vejo e faço o convite a todos vocês. Venham participar, venham fazer parte dessa rede de apoio às mães, certo? Porque no momento que nós conseguimos conversar uma com a outra, falar dos nossos medos, das nossas conquistas, isso nos fortalece. Isso fortalece a todas essas mães e fortalece os profissionais. E isso é que é importante para você poder estar continuando com seu filho. Exatamente. Olha, e nós estamos aqui, hein? Nós estamos à disposição, né? O Raio de Sol, a TV Alegria, certo? De estar aqui precisando, pode voltar. Nós estamos aqui de portas abertas. Com certeza. Tá? E aí, ó, hoje nós falamos, né, sobre amor da forma mais profunda, né? Falamos sobre os desafios que exigem essa força,
nesse momento, sobre dias difíceis, mas também sobre conquistas que iluminam o caminho. A maternidade atípica não é fácil, mas é cheia de significado. É uma jornada de descobertas, olha aí, de aprendizado constante e de transformação. Ser mãe atípica é aprender a celebrar o que muitos não enxergam. É encontrar beleza nos pequenos avanços. É lutar todos os dias por respeito, inclusão e dignidade. É, acima de tudo, é amar de forma intensa, verdadeira e incondicional. Que possamos olhar para essas mães com mais empatia, com mais respeito, com mais acolhimento. Porque por trás de cada rotina desafiadora existe uma história de coragem. E por trás de cada criança existe um mundo inteiro de possibilidades. Muito obrigada pela sua participação, pela sua partilha, por sua história, por estar nos inspirando tantas outras famílias, né? Ajudando a cada um a estar refletindo e ter coragem de seguir em frente. E a você que nos acompanhou, fica a reflexão. Estamos sendo uma sociedade que acolhe ou que julga? Boa noite. Que o programa nosso, Raio de Sol, continue iluminando caminhos, fortalecendo famílias e levantando esperanças. Até o próximo programa. Gratidão a todos.